Gravação iniciada, Mônica. Joia, obrigada. Combustível, o que eu falei com vocês? Vamos só rever rapidamente. Eu posso ter casos de combustível sem veículo, encontrar gasto com combustível e não encontrar veículo na prestação de contas. E posso ter o contrário, eu posso ter veículo sem combustível. E essas situações podem acontecer por quê? Eu posso ter combustível sem veículo? Sim, quando esse combustível pode ter sido usado unicamente para veículos em eventos de carreata. Carreata até o limite de 10 litros por veículo, sendo obrigatória a identificação da quantidade dos veículos no evento. Então, quando eu tenho essa questão que ele registrou despesa com combustível e não registrou o veículo, o sistema vai te alertar na análise, olha, esse candidato, ele teve um gasto que ele registrou na rubrica de combustível, mas nós não vimos nada relacionado aonde ele poderia empregar esse combustível. Aonde ele emprega o combustível? Na locação de veículo, no veículo que foi cedido, na rubrica de publicidade por carro de som ou despesas com geradores. Nós não vimos nenhum gasto nessas rubricas que justificassem esse combustível. Nessa situação, pode ainda ser que esse combustível tenha sido usado em evento de carreata. Então, por isso que eu falei, antes da gente passar a questionar o candidato, o que ele fez com esse combustível, a gente olha lá na mídia dele, nos demonstrativos, o resultado de carreata, porque pode ser que aquele combustível exato tenha sido empregado na carreata. Porque o que acontece na carreata? A carreata é o exemplo que eu dei ontem. Eu sou simpatizante de um candidato, ele vai fazer uma carreata no domingo, me liga, eu falo assim, olha, vai lá no posto tal, e eu abasteço o seu carro e você participa da minha carreata aqui pela cidade. Perfeito, eu não estou trabalhando para ele, meu veículo não está cedido para a campanha dele, mas eu quero participar dessa carreata. Eu vou lá naquela hora que ele indicou, ele abastece porque ele pode, a resolução permite que ele abasteça veículos que vão participar de carreata até 10 litros por veículo. E ele registra na prestação de contas que ele comprou 100 litros e abasteceram 10 veículos. Ele tem que informar a quantidade de litros e a quantidade de veículos. Então, isso está justificado. Ou seja, tem combustível e não tem veículo. Por quê? Esse veículo pode ter sido usado nessa questão da carreata. E eu posso ter veículo sem combustível. É aquele caso, o veículo que ele usou para uso próprio dele, o gasto desse veículo com combustível não é gasto de campanha, é gasto pessoal. Então, vai ser emitida uma nota fiscal com o CPF dele, ele vai pagar esse combustível fora dos gastos de campanha. Então, ele pode ter um veículo e pode não ter combustível. Eu vou entender, o sistema entende também, que isso aí é um veículo para uso próprio. Agora, se ele, mesmo para uso próprio, pagou combustível para esse veículo, pagou com recursos de campanha, a gente também não tem como falar, não, esse veículo era uso próprio, era gasto com combustível, você tinha que pagar fora. Não tem como a gente, no momento da análise, ter essa percepção. Teria que ser no momento da fiscalização, lá no momento. Né? Foi isso que eu falei com relação a combustível. Agora a gente vai avançar. Gente, eu tô sentindo um áudio aqui no meu ouvido. Vamos tentar desligar. Despesas financeiras. Como é que a gente analisa uma despesa financeira? Despesa financeira, você pega a relação das despesas financeiras que ele tem, o relatório de despesas, ou você olha lá na pasta que você gravou a mídia dele no seu computador em relatório de despesas. Você pega o extrato bancário na pasta de extrato bancário, ou no SPCE Web lá, a gente tem um módulo que é extrato bancário, a gente pega o extrato eletrônico, mas corre o risco de o extrato eletrônico não estar completo, que a movimentação de novembro, ela vem até 15 de dezembro, então pode ser que no mês de novembro, eu já vi candidatos lá no extrato bancário eletrônico, que a gente tem a movimentação só de outubro, de novembro a gente não tem. Mas como essas contas vão ser examinadas em janeiro, é possível que até lá a gente tenha, né, com certeza pelas datas, né, pela previsão, a gente tem esse extrato. A gente pega o extrato ou o bancário dele ou o eletrônico e checa sai com um documento fiscal. Então, a gente pega o que ele registrou como despesa,
o que saiu no extrato e o documento fiscal. A gente faz esse cruzamento dessas três coisas. Agora, com relação já que eu falei de extrato bancário, olha só, muitos não entregam extratos completos. Muitos entregam extratos, aqueles extratos que não tem sem validade, sujeito à alteração. Mas nós temos o eletrônico. Se eu utilizei o eletrônico, se eu tenho um extrato eletrônico lá no módulo de extrato eletrônico, a gente tem um módulo de recepção dentro do SPC Web, eleições 2020, a gente tem vários módulos, os módulos dos relatórios que eu falei para vocês, e tem um módulo ali dentro que é extrato bancário. Quando eu abro o extrato eletrônico desse candidato e eu vi que ele está completo, mas o extrato que ele me apresentou não está completo. Não é aquele extrato sujeito à alteração, o último mês ele não me trouxe, eu uso o eletrônico. Se eu conseguir analisar com o eletrônico, eu vou ressalvar na prestação de contas. Só teve essa falha, não teve mais nada, só o extrato dele que não está completo, eu vou ressalvar. A gente fez isso, a gente tem vários relatórios nossos, onde a gente faz isso, a gente ressalva a ausência do extrato definitivo ou parte do extrato incompleto, mas a análise foi possível em razão do extrato eletrônico. Eu não paro minha análise, diligencio o candidato, espero ele me apresentar o extrato para continuar. O extrato bancário é uma peça fundamental, tanto para quem tem movimentação, quanto para quem não tem. Porque, como eu falei lá no início, está lá em cima desse apontamento aqui anotado, a resolução fala o seguinte: a forma do candidato confirmar para você que ele não abriu conta, que ele não teve movimentação durante a campanha, é mostrar o extrato dele zerado. É mostrar o extrato zerado. Se ele movimentou por fora, isso aí não é isso que a gente vai ver. Se ele me apresentou um extrato zerado, está dizendo que ele não teve movimentação. E a gente precisa, então, desse extrato ou zerado ou um extrato com a movimentação. Se o extrato dele não veio completo, não veio. É uma das primeiras peças que eu olho quando eu vou examinar uma conta, porque ela é uma peça importante. Eu primeiro olho a procuração, depois eu vou atrás do extrato bancário. Se o extrato não está completo, eu vou lá no módulo do SPCE de extrato eletrônico. Se eu tenho extrato eletrônico, ótimo. Eu não vou diligenciar, parar a minha análise para pedir o extrato, pararia sim se eu não tivesse o eletrônico. Né? Aí eu precisaria, eu falei só, sem o extrato eu não tenho nem como validar nada do que está na prestação de contas, nem a informação de que ele não teve movimentação financeira. Então, se eu não tenho o extrato completo dele não é definitivo, o extrato está pela metade, eu não apresentou, mas eu tenho um eletrônico, eu analiso com o eletrônico. Faço uma ressalva pela ausência, mas eu continuo analisando com o eletrônico. Ô, né? Mônica. Sim. Boa tarde. Já vou começar os trabalhos de perguntas. Né? Aqui, Ilan, tudo bom? Ilan, pode falar, Ilan. Sim. Aqui, o extrato bancário. Sim. Mas se a gente tem um extrato eletrônico, ok, continua a análise. Mas se a gente for fazer uma ressalva lá na frente, a gente não pode fazer uma ressalva sem ter dado oportunidade para o candidato se manifestar, né? Ou se a gente vai ignorar a falta do fisco, então a gente aprova direto. Por esse item, né? Olha só, você aí é análise simplificada, não é? Na análise simplificada, a resolução, a gente vai ver lá o item, ela permite que se você faz um relatório conclusivo, sem irregularidade é aquilo que leva a uma desaprovação das contas, leva a uma desaprovação. Se você põe essa ressalva de que o extrato não está completo, mas a análise foi possível em razão do extrato eletrônico, e eu examinei as contas e fiz o relatório que está tudo certo. Ótimo, mas eu ressalvei isso. Ou eu ressalvei que ele não apresentou as contas no dia 15, até o dia 15, ele apresentou depois. Ressalvei a intempestividade. Eu faço, lá na COSIM, nós fazemos um relatório conclusivo e mandamos. Por quê? Daí, o relator vai, pela questão da oportunidade, antes de enviar o relatório para o MP, ele oportuniza o candidato. O candidato, vendo a ressalva, os nossos nem respondem. Os não eleitos não respondem. E daí, não respondeu, passa para o... Eu não preciso de
diligenciar, olha, você não apresentou o extrato completo, aí volta e depois eu faço o conclusivo. A gente já queima essa etapa aí, já faz o nosso... Quando você não vai indicar desaprovação das contas, não vai, você faz o seu conclusivo com a sua ressalva, já passa, aí oportuniza ele. Se ele quer ou não, ele vai ver, às vezes a ressalva para ele não interessa. Eu acho que a gente queima, não estamos fazendo errado, e queimamos essa etapa de oportunizar, retornar para a gente fazer, então, o conclusivo. É o caso típico, é o extrato bancário. Tá? Mas depois do conclusivo, a gente... tá, nesse caso, Sim, então, depois do conclusivo, teria que... Sim, ele vai ter que ser entendi. oportunizado. Ele vai ser oportunizado, mas eu queimo a etapa Só de trocar. fazer uma diligência. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, a despesa, eu tenho que usar as três coisas. Eu tenho que conjugar o que ele registrou como despesa, a informação que está no extrato bancário e com o documento fiscal. Eu tenho que casar as três coisas. Agora, a resolução do TSE, eu botei até o artigo 70 aqui, até transcrevi para vocês, olha só. O artigo 70 da 23.607, ela fala o seguinte: no exame técnico dos documentos comprobatórios das prestações de contas, poderá ser usada a técnica de amostragem, desde que a unidade técnica nos tribunais ou o responsável pelo exame no cartório apresente o plano de amostragem para a autorização prévia da autoridade judicial. Olha só, o plano de amostragem definido pelo sistema informatizado do TSE, o TSE no sistema informatizado dele, que a gente está usando um sistema de análise informatizado que vem do TSE, chancelado pelo TSE. No sistema do TSE, ele adotou a amostragem. Então, eu entendo que essa informação da amostragem, o plano que o TSE usou para calcular a amostragem é o plano da Justiça Eleitoral. Eu não vou submeter isso à corte, porque está no procedimento do TSE. Vocês não vão submeter ao juiz, porque o plano... E qual é esse plano de amostragem do TSE? Olha só. Quando isso aí é amostra, eu estou falando de amostra para análise de despesas. Eu estou nas despesas agora. Qual é a amostra? Qual é o plano de amostragem do sistema do TSE? Nas despesas com recursos do fundo partidário e recursos do fundo especial, tem duas críticas no nosso PTE. É o crítica 7.1, que é quando analisar as contas do candidato que tem gastos com fundo partidário, vai vir o 7.1 a crítica. E quando a gente analisar as contas que tem fundo especial, vai vir uma crítica número 8.1, tanto do PTE do candidato quanto do partido. Qual é esse critério de amostragem que o TSE adotou, pessoal? Ele fez o seguinte, quer ver? Qual é o comportamento dessas duas críticas, a 7.1 e a 8.1? O comportamento é o seguinte: quando existirem despesas pagas com recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o sistema informatizado de análise irá calcular uma amostra para exame, usando a seguinte regra. Primeiro, ele ordena as despesas em ordem decrescente de valor contratado. Depois, ele identifica a primeira amostra, listando as despesas. Em seguida, ele identifica na sequência a segunda, a terceira e a quarta amostra, listando as despesas. Esse comportamento da crítica aqui, eu falei para vocês ontem, a gente tem um manual do sistema. Como é que todas as críticas se comportam? Que Marcelo até comentou, eu não publiquei ainda na nossa intranet, mas eu vou publicar. Nós vamos colocar lá na nossa intranet esse manual do comportamento do PTE. A gente chama PTE, é o procedimento técnico de exame. São todas as críticas possíveis que o sistema faz. Só que para minha análise, se eu estou analisando uma conta que não tem esse candidato nosso, por exemplo, o Jefferson Salazar, ele não tem fundo partidário, não apareceu essa crítica 7.1 e 8.1, porque ele não tem fundo partidário e não tem fundo especial. Mas quando tem, o comportamento da crítica é esse que eu li para vocês. E lá nesse procedimento que a gente vai botar na nossa página,
lá na nossa página, no manual do procedimento técnico, ele está falando exatamente disso. Qual foi o critério que foi utilizado pelo sistema do TSE para calcular as amostras que ele está nos dando para a gente analisar. Então, o que ele faz? Primeiro, ele ordena as despesas em ordem decrescente. Depois, ele identifica uma amostra. Identifica 4 amostras. Qual é a orientação de exame desse sistema? É o seguinte, eu vou examinar inicialmente a primeira amostra. Se não forem encontradas irregularidades, o exame pode ser considerado concluído. Caso sejam encontradas irregularidades, eu vou examinar a segunda amostra. Se eu encontrei na segunda amostra e mais irregularidades, falta de documentação, documento que não é aquele, o documento é despesa que foi feita sem documentação, ou o documento pessoa física, pessoa jurídica sem nota fiscal, com recibo, essas coisas, aí eu vou continuar as minhas amostras. Se eu cheguei numa amostra que a primeira amostra foi suficiente, tem a documentação toda, eu não tenho nada a relatar, eu paro na primeira amostra. Então, o exemplo, como é que vai chegar essas críticas para você? Vai aparecer lá no seu PT, ele vai botar num anexo que é amostra para exame de recursos do fundo partidário. Ele vai pegar a primeira amostra, ele vai pegar, por exemplo, o valor total da amostra, tá vendo? Na linha, é 2.700 de 6.312. Então, do total dos gastos com fundo partidário naquela prestação de contas, que foi de 6.312, o sistema pegou as maiores, né? Fez aquela sequência da maior para menor e calculou a primeira amostra. A primeira amostra abrangeram R$ 2.700, que foram 42,77% dos gastos com fundo partidário. Então, ele dá essa amostra aqui para você checar se tem documentação. Lembrando que ele aqui, nesse caso aqui, nosso aqui, ele colocou encargo financeiro. Encargo financeiro, gente, o que a gente consegue identificar o documento dele é o próprio extrato bancário, né? Tarifa bancária, essas coisas, a gente olha no próprio extrato que está identificando isso, né? Então, se a primeira amostra está correta, não tem nada a relatar, eu paro na primeira amostra. Essa é a orientação do sistema, tá? Tanto para fundo partidário, quanto para fundo especial, recurso público. Aqui eu estou examinando primeiro gasto com recurso público. A primeira amostra está aqui, a segunda amostra, ele fez uma outra, ele pegou mais 24% dos gastos, e assim por diante, fez a terceira e fez a quarta amostra e passa para você analisar. O que eu vou analisar? Se o registro dessa despesa, conjugado com a nota fiscal, com o documento fiscal e com a saída do extrato bancário, né? E quando eu tenho só gastos com outros recursos? Gastos com outros recursos, pessoal, eu disse para vocês no início que não, a documentação dos gastos, quando é outros recursos, vocês lembram que eu falei muito ontem, olha, quando a gente fala outros recursos, a gente está querendo dizer o quê? Que são gastos que são realizados com recursos privados, são recursos provenientes de recursos próprios dos candidatos ou doações de pessoas físicas. Não envolvem recursos públicos, é aquela conta que ele abre inicialmente no prazo de 10 dias para arrecadação de recursos, é a conta para outros recursos. Então, se o meu candidato não teve gastos com recursos públicos, ele não arrecadou recursos públicos, só arrecadou recursos próprios ou recursos de doação de pessoas físicas, ou seja, só arrecadou outros recursos, não são recursos públicos. A instrução do TSE é qual? Vai aparecer uma crítica nessa situação, é a crítica 14.1 do PT do candidato do exame completo. A gente ainda não falou de exame completo e exame simplificado. Então, nesse momento aqui, para a gente não parar para falar o que é o completo e o que é o simplificado, guardem só essa informação. Quando eu estou examinando uma prestação de contas, que foi feito um exame completo, um exame informatizado completo,
e há despesas com outros recursos na conta do partido ou do candidato, há uma crítica 14.1. Como é que o sistema se comporta nessa situação? O sistema informatizado de exame do TSE propõe um aprofundamento do exame das despesas realizadas com outros recursos, apenas nas prestações de contas de candidatos que forem analisadas de forma completa e nas prestações de contas dos partidos. Partidos é sempre a forma completa. Nos seguintes termos. Então, quando a análise é feita de forma completa, e tem outros recursos naquela arrecadação daquele candidato, vai haver essa crítica 14.1 nos seguintes termos, não necessariamente. Olha só, qual é o comportamento dessa crítica? Quando o sistema detecta, numa análise completa, informatizada, e ele detecta que tem gastos com outros recursos, ele faz o seguinte, ele verifica se o total das despesas pagas com outros recursos supera 30% das despesas totais contratadas. Se afirmativo, ele calcula uma amostra para exame, usando a seguinte regra. Ele ordena as despesas em ordem decrescente de valor contratado e seleciona as 20 despesas mais significativas para exame. É assim que o sistema comporta. Então, a nossa orientação é qual? Diligenciar o prestador de contas para que ele apresente os documentos que foram listados, uma vez que esses documentos não fazem parte daquela lista de documentos que devem obrigatoriamente ser apresentados na prestação de contas final. Aqui no Estado, os contadores que já trabalham com prestação de contas há mais tempo, e os nossos candidatos que já são veteranos, sabem que a gente pede toda a documentação, sabe? Então, muito provavelmente, os contadores, e quando eles nos ligam, documentação, eu falo assim, olha, mande tudo, porque numa determinada hora o analista vai pedir o seu documento. Eu falo para mandar em tudo, inclusive os outros recursos, para facilitar a gente, para a gente não ter que ficar pedindo essa documentação, não parar nossa análise. Então, resumo da ópera. Eu estou analisando uma conta simplificada, porque a maioria dos nossos colegas é análise simplificada. Vou chegar ainda nessa questão de simplificada e completa, vou ainda falar sobre isso. Mas eu estou analisando uma prestação de contas e a análise eletrônica dela é simplificada. O sistema, você vai ver que ele não vai apontar para você para analisar outros recursos. Ele não tem essa amostra, porque o sistema do TSE, ele foi idealizado, o comportamento dele é o seguinte, só vai determinar a análise de despesas realizadas com recursos particulares, recursos próprios, nas prestações de contas analisadas sob a forma completa. Né? Não é o que acontece lá, particularmente na nossa área. Na nossa área, a gente seleciona alguns gastos, porque os gastos são muito altos. Não dá para a gente deixar a gente analisa, mesmo às vezes na forma simplificada, a gente seleciona outros recursos e analisa. Não é o caso de vocês que não têm tempo para isso. Mônica, eu só queria fazer duas perguntas, na verdade. A Sim. primeira, essa questão da amostragem, me parece que isso é novidade. Eu acho que pelo menos em 16 eu não me recordo disso. No caso de dinheiro público, né, quando está com dinheiro público envolvido. E a segunda coisa, o meu caso aqui, a regra é simplificada, né? Mas isso não afasta a necessidade de verificar se a receita ingressou de maneira adequada na conta do candidato e se a despesa foi de fato quitada, se saiu com pagamento no banco e tal, isso eu tenho que verificar, mesmo que não tenha os documentos fiscais, é isso? Olha, Jean, é isso sim. A receita você vai examinar, como eu falei, como é que a gente começa analisando? Vendo o estimável e seguinte, pegando o financeiro. E olhar o demonstrativo de recursos financeiros e comparar com o extrato bancário. Eu quero saber se tudo que entrou na prestação de contas está registrado como entrada. Se não entrou nada que ele não registrou. As despesas, eu vou analisar as despesas
Eu vou olhar aquela amostra ali de gastos, eu vou olhar o extrato com o documento. Agora, o sistema de informatizado, ele vai detectar ali quando houver sobra, quando tiver uma despesa que ele não registrou a saída. Então, eu necessariamente, a regra, Jean, não é você fazer o batimento de todo o extrato com o demonstrativo de despesas, não, mesmo os financeiros. Você só vai pegar aquela amostra e fazer essa checagem aqui. Extrato, documento e demonstrativo de despesas. Você vai conjugar os três apenas na amostra. Nós, particularmente, não fazemos isso. Não fazemos isso. Porque 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eu não vou solucionar uma amostra. E a gente faz análise completa. É uma análise assim, diferenciada dos cartórios, né? Então, a gente não tem essa opção aí simplificada para fazer esse tipo de análise. Mas é o posicionamento da crítica do TSE. Assim, eu posso te analisar tudo? Pode. Eu posso? Pode analisar todos os... Passei muito. Posso analisar todos, porque eu fico inseguro, tem muito recurso público, pode. Mas a resolução prevê a amostragem. Prevê. O sistema, o plano de amostragem do TSE está lá identificado no procedimento técnico dele. E o procedimento técnico do TSE, a amostra é essa. Então, eu estou fazendo, eu não estou deixando, eu estou cumprindo o que está dentro da regulamentação do TSE, analisando essa amostra. Posso analisar tudo? Pode. Lá nós analisamos tudo, outros recursos, pedimos documento, a eleição patente pedimos documento até de estimável. Tudo, mas a nossa estrutura não é a estrutura de vocês. E se vocês analisarem o que eu estou falando aqui, tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, está dentro da norma, está dentro das instruções do TSE. Então, se eu analisar essa amostra, como o TSE está me determinando, eu estou cumprindo, sim, as orientações da amostra que ele entende que é confiável, que é segura. Certo? Respondeu, Jean? E Mônica, e aí lembrando mais uma vez, né? Sim. Respondeu sim, Mônica. E aí só lembrando, em cima do que o Jean falou, aproveitando, se você vai analisar outros recursos, lembrando que o candidato ele não é obrigado a estar apresentando assim de pronto esses documentos. Então, se for analisar, primeiro, pode ser que esse documento de uma despesa de outros recursos já esteja lá no Fiscaliza, nota fiscal, por exemplo. Agora, se quiser pedir um outro documento, aí seria solicitar e não apontar em diligência que ele não apresentou, porque ele não tem essa obrigação de início de apresentar. Agora, se ele for instado a apresentar, aí sim ele teria que estar apresentando esses documentos. Exatamente, por isso que por isso que eu coloquei aqui, na análise de outros recursos, a orientação é sempre diligenciar, é o que o Marcelo reforçou, não vou apontar como ele não apresentou, porque outros recursos, essa documentação, ele não é obrigado, não está no rol dos documentos que ele tem que me apresentar, que nós vamos ver mais aqui na frente, não está. Gastos com outros recursos. Ele é obrigado a apresentar toda a documentação do fundo partidário e do fundo especial. E, na verdade, gente, é esse aí que a gente tem que se fixar. Outros recursos vai ser muito pouco, né? E eu penso que a gente tem que seguir como está a orientação aqui. Ele vai selecionar uma amostra e eu vou analisar aquela amostra ali. A não ser que o sistema de análise, devido aos registros que ele faz, aos cruzamentos que o sistema faz, comece a me apontar muita irregularidade naquela prestação de contas. Aí, né, a gente vai checando, vai depender muito do momento do que o sistema apontar para mim. Se não me apontou nada, eu vou seguir a orientação da crítica e vou examinar como está aí. Eu acho que é assim que vocês têm que fazer, porque vocês estão atendendo as orientações que estão dentro do procedimento do TSE. Tá? Agora a gente vai para a terceira fase da nossa análise. A terceira fase é a última. Nós já olhamos no Divulga Can de Contas, vimos o tamanho,
o problema que a gente tem para analisar, né, o tamanho da nossa prestação de contas. A gente já folheou o processo, já viu, já pegou a mídia dele, já viu os documentos dentro da mídia, a gente já entrou no SPCE Web e já folheou todos os documentos com aquelas observações. Eu vi receita estimada, vi a arrecadação financeira, vi as despesas, já até vi documentos. Porque quando a gente, dependendo do tamanho da prestação de contas, tipo o Jefinho aqui, você já analisou as contas antes de pegar o PTS, você já viu tudo, né? Então, quando você chega nessa fase de buscar a análise eletrônica, que é importantíssima, você já viu tudo. Então, facilita. No momento em que você pega o relatório de exame e aparece alguma crítica, você já relembra, eu já vi aquela nota, ele tem isso, ele tem aquilo, apareceu isso porque eu vi aquilo. É mais fácil do que você fazer o caminho inverso, pegar o relatório das críticas e começar a ver as coisas. Eu não faço isso, né? Há quantos anos que eu trabalho com prestação de contas, eu nunca pego o procedimento técnico, nem para dar uma espiadinha. Eu primeiro olho a prestação de contas. E eu sempre oriento isso. Mas os colegas que têm mais prática e que a gente está num grupo muito com conhecimentos muito diferentes, muito desiguais. Então, aqueles que têm prática vão continuar fazendo da maneira deles. Lá na Focim, a gente tem colegas que também tem uma maneira diferente de analisar as contas. Mas a minha orientação é que façam isso, peguem esse procedimento depois. Não percam muito tempo em analisar manualmente, dá aquela checada nela, conhece a sua prestação de contas, conheça o que ele arrecadou, viu se o que ele arrecadou está tudo dentro da conta bancária, se você não viu nenhum problema visualmente, né, na entrada dos recursos, se está tudo no extrato bancário, se o extrato bancário está completo, tudo. Feito isso, você vai para a análise da prestação de conta, análise eletrônica. Aí tem análise completa e análise simplificada. Após o exame manual das informações contidas na prestação de contas, conforme propostas apresentadas no item 2 aqui, que é a análise manual da prestação de contas, a gente passa para a última fase do exame, que é feita a partir das críticas emitidas pelo sistema informatizado de exame. Aí você tem as críticas da prestação de contas simplificada e da completa. Vamos lá. Análise completa e análise simplificada. A análise simplificada, ela fica detida em 6 pontos. 5 pontos. O procedimento técnico de exame, ele é único. Mas na análise simplificada, o sistema só vai detectar as críticas, só vai pegar as críticas que envolvem esses elementos aqui. O recebimento direto ou indireto de fonte vedada. Quer dizer, aqueles batimentos com a Receita Federal, ele vai pegar. O recebimento de recursos de origem não identificada. Extrapolação do limite de gastos. Extrapolação do limite de gastos, nós vamos ver ainda aqui nas críticas. O sistema vai pegar vai passar essa informação para nós. O sistema pega também omissão de receitas e gastos. Ele pega também aquelas críticas das notas fiscais que a gente quer, porque a análise simplificada pega isso aí. E pega não identificação de doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores de contas. Esses doadores originários, rapidamente falando, que a gente também vai ver, é o seguinte: eu sou candidata e recebi recursos do partido. O partido me mandou recurso e eu perguntei, partido, esse recurso veio da onde? Ele falou, é fundo partidário. Ah, então a conta é essa. Aí eu perguntei, recebi outra vez recursos do partido. O partido falou assim, olha, esse recurso aí é de doações de contribuições de filiados. Aí tá, então eu vou botar na minha conta de outros recursos. Mas aí eu tenho que saber quem está por trás dessa doação. Não vale eu registrar na prestação de contas como doação vinda do partido de outros recursos. Eu tenho que saber quem foi que doou originariamente esse recurso para o partido me passar. Quem vai falar isso é o partido. O partido vai falar para você, olha, eu estou doando R$1.000 para você, estou passando para você, candidato, R$1.000. Esses recursos aqui são recursos privados, porque é um recurso que eu tenho na minha conta de outros recursos que eu recebi de contribuição da doadora, do contribuinte Mônica, do meu filiado Mônica. Aí ele vai lá na prestação de contas dele, candidato, e registra recurso recebido do partido, doador originário, a Mônica.
Isso não acontece quando o recurso é público, né? Quando a fonte do recurso é fundo especial ou fundo partidário, não se fala em doador originário. Mas quando o recurso vem, quando eu recebo o recurso de um partido ou de outro candidato, e o candidato não me identifica quem está por trás daquela doação, não vale eu falar que eu recebi outros recursos, recursos privados do candidato. Ele tem que me informar quem foi que anteriormente doou para ele, né? Isso é o doador originário. As críticas do sistema que envolvem esses elementos que eu listei para vocês, a análise simplificada, ela se fixa nessas críticas. A análise completa, ela se fixa em todas as outras, como, por exemplo, a análise completa vai falar para você se ele não apresentou a prestação de contas simplificada, se ele deixou algum gasto de fora da simplificada, se ele não apresentou as contas dentro do prazo, se ele arrecadou recursos financeiros, mas não enviou o relatório financeiro. Você está vendo que os itens da análise simplificada não envolvem essas coisinhas completas que uma análise completa envolve. A análise simplificada, ela se foca no que é realmente importante. Fonte vedada, recurso de origem não identificada, nota fiscal que ele não registrou, ele se envolve nisso. As outras coisinhas, como cumprimento de prazo para entrega da prestação de contas, não apresentou parcial, isso só tem na completa. A simplificada, ela é mais limitada. São as mesmas críticas, só que ela só vai pegar as críticas que interessam numa análise simplificada, que envolvem quem? Esses cinco elementos aqui. Por isso que a análise é simplificada. A análise simplificada, ela acontece... Qual é o requisito para você fazer uma análise simplificada? A prestação para todas as prestações de contas de candidatos, com gastos contratados, ou seja, gastos financeiros, até R$ 24.791,66. Você pode estar em qualquer município do nosso estado. Se a prestação de contas que você está examinando só tem arrecadação estimável, ela vai ser sempre simplificada. O sistema não vai dar a opção de você optar por uma ou outra. É sempre simplificado. Se você está em qualquer município do Espírito Santo, qualquer candidato, eleito ou não eleito, não importa. Se os gastos financeiros, a movimentação financeira, se você olhar lá direto no Divulga de Contas, olhar lá a arrecadação, como a gente viu anteontem, né? A arrecadação financeira dele não atingiu, né? Normalmente a arrecadação financeira bate quase que a mesma coisa com os gastos financeiros contratados. Se não chegou, se foi até 24.791, a análise vai ser sempre simplificada. Nas prestações de contas de prefeito e vereador nos municípios com menos de 50 mil eleitores, qualquer que seja a arrecadação, 50 mil, financeira, não importa os gastos aí, vai ser sempre simplificado. Municípios com menos de 50 mil eleitores, a análise é simplificada. Significa o quê? Que o sistema informatizado só vai ficar só atento às críticas que envolvem esses elementos aqui de cima, que estão aqui na setinha. Só esses elementos. O sistema não vai te apontar quando a prestação de contas, quando ele não apresentou relatório financeiro, quando não apresentou a prestação de contas parcial, ele não se fixa nisso, porque a análise simplificada tem um objetivo restrito, limitado a esses quesitos aqui. E a análise simplificada, ela ocorre quando eu estou no município, nas contas de prefeito ou vereador eleito ou não, em municípios com menos de 50 mil eleitores. Em municípios onde a movimentação financeira do candidato, eleito ou não, independente da quantidade de eleitores, não ultrapassou 24.791. E também pode ser submetido a exame simplificado todas as contas dos não eleitos. Eu estou em Vila Velha, tenho mais de 50 mil eleitores. Meu candidato não eleito teve uma movimentação superior, não eleito, a 24 mil. O sistema dá a opção para você, em Vila Velha, de analisar esse não eleito com uma movimentação superior a 24 mil na forma simplificada.
Vamos ver como é que acontece essa análise. Onde é que eu vou buscar esse relatório de exame simplificado? Olha só. Antes disso, eu botei aqui a tabelinha para vocês olharem. Gente, não tem diferença na documentação. Análise simplificada, prestação de contas, não existe sistema diferente. Às vezes a gente se depara com o contador ligando. Onde é que eu busco o sistema simplificado? Porque eu estou no município comendo. Não existe sistema simplificado. O sistema de prestação de contas é único. Eu sempre falo, vocês não têm que se preocupar com o sistema simplificado. Quem é que vai analisar é que tem que se preocupar, porque é a análise que é simplificada. A resolução fala, a análise é simplificada. Então, o prestador de contas, ele não tem que nem estar sabendo se é simplificado ou não, porque a documentação que ele vai ter que me apresentar é exatamente a mesma. Qual é a apresentação das contas? Das duas, sendo análise simplificada ou completa. Qual é a documentação que ele tem que me apresentar? Que ele tem que me apresentar na mídia, porque a informação que ele enviou pela internet, eu falei para vocês na segunda-feira no início, a prestação de contas é composta por 2 conjuntos. A informação eletrônica que ele envia pelo SPCE, envia direto pela internet, que nem passa pela gente, que são os dados da prestação de contas, que compõem aqueles demonstrativos que a gente viu, receitas, despesas e tal. E a mídia. A mídia é que tem toda essa documentação aqui. A documentação é qual? Extrato de conta bancária. Comprovante de recolhimento ao partido da sobra. A sobra de outros recursos e de fundo partidário. Por quê? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aquele outro recurso público que a gente tem na campanha, que é o FEFEC, né? Fundão, Fundo Eleitoral, a sobra dele tem que ser devolvida ao Tesouro Nacional. E ele tem que apresentar esse comprovante para mim. Ele tem que me apresentar na prestação de contas a documentação dos gastos com fundo partidário e com fundo especial de financiamento de campanha. Ele tem que apresentar a declaração partidária de recebimento de sobra permanente. Sobra permanente, pessoal, ninguém compra um carro e doa um carro para uma campanha. Aí depois sobrou, terminou a campanha e sobrou. Então, sobra permanente é uma coisa muito... Normalmente é erro. Geralmente eles registram um carro, ao invés de ele registrar na prestação de contas a cessão, eles registram a doação do veículo. Então, aquilo ali virou uma sobra, se doou o veículo para a campanha, mas é uma questão de não estar habituado com esse linguajar. Hoje que a gente tem contador fazendo prestação de contas, meu Deus, eu não acredito que o contador vai cometer um erro desse, né, de registrar um veículo como doação e não como cessão. Né? Se registrou, imagino que vai mais fazer por aí pela frente. As doações, também é a documentação que compõe a prestação de contas, a documentação da assunção de dívida de campanha. Teve dívida, o candidato ou seja, eu já falei para vocês, né, ontem a gente deu uma passadinha sobre isso. Teve gasto, os gastos foram superiores às arrecadações, é dívida. Para que essa dívida esteja legalizada, ou seja, para que não haja problema para ele, uma conta pode vir a ser julgada desaprovada porque ele tem dívida que o partido não assumiu, aí ele apresenta a documentação da dívida, que a gente também vai ver um pouquinho mais para frente, né? O instrumento de mandato é obrigatório. E o comprovante de devolução, o recolhimento de fonte vedada e recursos de origem não identificada. Então, prestação de contas analisada sob a forma completa ou simplificada, a documentação é a mesma. Agora, aonde eu encontro no SPCE, né? No SPCE eu tenho tudo ali. Onde é que eu encontro o relatório de exame das contas? Eu vou no ODIN, SPCE Web, Eleições Municipais 2020, Análise. Lá a gente tem vários módulos, a gente viu até ontem, até esse momento, a gente estava vendo o módulo de relatórios. O módulo de relatórios tem todos os demonstrativos da prestação de contas, né? A gente tem um módulo de extrato bancário, onde a gente, como eu falei anteriormente, tem os extratos eletrônicos que as instituições financeiras mandam para a gente. A gente tem um módulo Fiscaliza JE, que a Silvana até falou anteriormente, que é o módulo onde tem as notas fiscais que a gente está pedindo, elas vão estar ali. E a gente tem um módulo dentro do SPCE Web Eleições 2020, Análise, que é esse aqui. Esse módulo Análise, ele faz o batimento da prestação de contas eletrônico com diversas fontes de apuração para nos dar o relatório de análise do sistema. E quando eu clico em análise, eu vou selecionar o partido,
ou a direção partidária, é a tela seguinte, eu vou selecionar o candidato ou a direção partidária, vou selecionar o prestador de contas, vou indicar qual é o cargo, a UF, o partido, tantã, e vou pesquisar ele aqui no botão operação. Aqui eu não usei a prestação de contas do Jefferson, que a gente estava vendo até ontem, porque o sistema de análise hoje não está pronto. Não está pronto, o TSE, a semana que vem, vai fazer os últimos testes ainda do sistema, e a previsão é que ele disponibilize esse sistema até o dia 15 de dezembro. Então, hoje, se você for olhar o seu candidato que quer se antecipar e já apresentou tudo, e vou lá na análise, não vai ter, porque não está pronto ainda. Por isso que nós usamos aqui, para mostrar para vocês, uma prestação de contas de 2018. Então, a gente selecionou um candidato de 2018, vou lá na operação, clico, a tela seguinte é qual? Eu vou na tela seguinte, vai me aparecer o candidato, os dados, e eu vou selecionar a modalidade, completa ou simplificada. Olha só, quando o candidato pertence ao município com menos de 50 mil eleitores, quando a movimentação financeira dele não ultrapassa aqueles 24 mil que eu falei, o sistema não vai dar a essa opção. Está vendo essa última coluna aqui? Processar análise completa ou simplificada. O sistema não vai dar para vocês essa opção, porque é sempre simplificada. A resolução fala, em municípios com menos de 50 mil eleitores, é simplificada. Com a movimentação abaixo de 24.760, é simplificada. Então, ele não vai dar essa opção para você, não. Ele vai dar a opção para você quando você estiver no município com mais de 50 mil eleitores, para um não eleito, com uma movimentação superior a 24 mil. Então, aqui o que a gente tem? Um não eleito, independente do município, não eleito, no município com mais de 50 mil eleitores, e aí na estadual, nossa, a gente não tinha essa questão de quantitativo de eleitor. Um não eleito, com um gasto de 2.800.000, ele me dá a opção, olha, esse candidato é não eleito, né? A movimentação financeira dele é superior a 24 mil. Você pode analisar completo ou simplificado. Então, Vila Velha, Vitória, vocês que têm candidatos não eleitos, em municípios com mais de 50 mil eleitores, e a movimentação financeira dele é superior a 24 mil, ele vai dar essa opção para você, completa ou simplificada. Eu sugiro, gente, aplicar sempre na simplificada. Porque a completa, não tem nenhum elemento na completa que pode gerar uma desaprovação muito rara. Então, a simplificada pega todos os pontos que são realmente importantes para a nossa análise, não fica nenhum ponto de fora, tá? Então, aqui a maioria nossa, repetindo, a maioria dos municípios, menos de 50 mil eleitores, a movimentação menos de 50 mil eleitores, ele não vai dar essa possibilidade de você processar completo ou simplificado. Bem, é assim que o sistema está estruturado. A gente não viu ele aqui na prática funcionando porque ele não está pronto. Mas essa é a dinâmica do sistema que a gente sabe que vai funcionar dessa mesma. O que eu faço? Eu processo a análise, clico na processamento em simplificada, né? Porque aqui é o que eu falei, é o caso que deu as duas opções, clico na opção que eu quero, ele vai gerar um relatório, esse que está aqui na circunferência, ele vai gerar um relatório, depois que ele gerou esse relatório, eu abro esse arquivo e faço o quê? Copio esse arquivo naquela pastinha do Jefferson, do meu candidato, onde eu abri no meu computador aquela pasta, com toda a mídia dele, eu acrescento naquele arquivo os dois relatórios que o sistema me deu. O relatório de conclusivo e um relatório de exame. Porque aí, pessoal, nesse momento, é o que eu falei, eu saio lá daquele congestionamento do Odin e trabalho na minha máquina. Então, quando eu analiso contas, o que eu faço? Eu pego, abro a pasta para o meu candidato, pego a mídia dele, jogo, coloco aqui.
Depois eu vou lá no análise, no módulo de análise, vou lá no módulo primeiro relatórios. Relatórios, a mídia dele, e copio tudo que está na mídia, são todos esses arquivos aqui numa pasta que eu abri. Depois eu vou na pasta de análise, rodo a análise informatizada, pego o relatório e jogo aqui. Porque aí eu estou com tudo salvo. Eu já não preciso mais não dependo mais tanto do Odin para trabalhar. Eu posso trabalhar dentro da minha máquina na pasta do meu candidato. Então aqui, depois que eu baixei o relatório, cliquei em processar análise, baixei o relatório, eu pego esse arquivo e coloco na pastinha do Jefferson, que eu já tenho lá com os demonstrativos, coloco os dois relatórios ali. Aí eu começo a abrir o relatório de exame, esse que tem o nome exame, para ver quais são as críticas que o sistema fez para aquela prestação de contas que eu estou analisando. Vamos lá. Os relatórios disponibilizados para análise da prestação de contas de candidatos e partidos são o exame, que é o PTE, o que a gente fala sempre PTE. PTE, na verdade, é o procedimento técnico de exame, que é o nome desse relatório, é procedimento técnico de exame, a gente chama de PTE, que é esse exame, é esse arquivo exame. Então, PTE, exame, é isso aí, é esse exame. E ele também me dá um conclusivo, não que ele já me dê um relatório pronto conclusivo. O que é o conclusivo? O conclusivo, ele pega, ele tem um esqueleto, e dentro daquele esqueleto, que é igual para todos eles, ele pega todas as críticas que ele apontou no exame e joga para ali, para você administrar. Se você não fez diligência, você já vai passar para o conclusivo, ele já está com todo o esqueleto ali pronto, só para você trabalhar, né, e ajeitar e finalizar o seu relatório conclusivo. Então, tem esses dois relatórios. Para a aferição da regularidade da prestação de contas, o analista deverá usar o PTE. O PTE é o exame. Então, para aferir, para completar o meu exame, eu preciso de abrir esse PTE. O PTE, ele possui dois tipos de críticas. Uma crítica que é completamente automatizada, porque não demanda de nenhum procedimento a ser executado pelo analista. O sistema dizendo para você que fez o batimento com a receita e detectou que aquele CPF é um CPF de uma pessoa que já falecida. Não tem o que você fazer. A crítica é aquela ali, eu vou falar para o candidato, olha, eu vou dar, porque provavelmente eu vou falar que aquele recurso ali é recurso de origem não identificada, eu vou opinar pela devolução, então eu não posso colocar isso direto no conclusivo, eu tenho que oportunizar, olha, tem isso aqui, você vai ter que devolver esse dinheiro. Então, isso aí é uma crítica que não demanda nada, eu não tenho que fazer nenhuma conferência. Agora, tem um outro tipo de crítica, manual ou mista, que demanda algum exame, que deve ser realizado considerando as orientações de análise. A crítica manual ou mista é aquela, típico, é o caso da amostra. Ele selecionou uma amostra para exame, né, das despesas com fundo partidário e fundo especial. O sistema, ele selecionou uma amostra, vai falar assim, cheque, para ver se ele apresentou a documentação de todas essas despesas que eu estou te dando nessa amostra. Aí depende de você, um movimento seu para checar de acordo com o que o sistema está orientando. Por isso que essa crítica é manual ou mista. Olha só, as críticas somente são geradas no PTE, nesse exame, no caso haja alguma inconsistência. Portanto, é importante ler com atenção o resultado da crítica, ajustando a redação sempre que for necessário ou complementando a redação quando o próprio sistema solicitar. O arquivo do PTE, gente, com as anotações que você fizer, com as observações, eu abri esse PTE aqui, estou analisando, vi as críticas, fiz as minhas anotações ali. Esse PTE aí deverá estar arquivado na sua pasta, na pasta criada pelo analista no seu computador, porque é o seu papel de trabalho, é a sua memória daquele exame ali. As minhas anotações estão sempre ali. Agora, o resultado do exame, as falhas que eu detectei, deverão ser transportadas para o relatório de diligência, se houver necessidade, ou diretamente para o conclusivo, que aí sim integrarão os autos da prestação de contas.
Então, o que vai integrar os autos? Vai integrar os autos uma diligência que eu fizer ou um relatório conclusivo que eu fizer. Então, não, os autos, o PTE, gente, não. Ah, mas na eleição de 2016, sim, a nossa orientação de 2016 era para juntar no processo, vocês lembram, juntar, fazer a anotação, não. Vocês não juntam esse material aí, é um material, o PTE é um material de apoio seu. Você analisou e o resultado, a conclusão, você joga para o seu conclusivo ou faz uma diligência. Ele não vai para dentro do processo. Não vai para dentro do processo. Tá? Agora, nós vamos agora entrar no PTE. Não vale a pena... Mônica, rapidamente, eu achei interessante Sim. essa orientação de não juntar, porque ficava muito confuso para os candidatos, advogados, até para os contadores, né? O PTE criava muita confusão para eles. Muito. Eu normalmente anexava tudo na íntegra, né? E aí eles tinham acesso e às vezes achavam que tinha que fazer alguma coisa e tal. Confundia. A gente também já juntou muito e confunde muito. Então, ele vem... Agora, vocês vejam só, para quem nunca trabalhou com o procedimento, nunca viu, o PTE, ele, olha só, as críticas somente são geradas caso haja alguma inconsistência. Então, quando a gente vai disponibilizar lá na nossa página o manual do PTE. O manual tem todas as críticas. Crítica 1, 1.1, 1.2, 1.3, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, tá? Tem um monte de 12, 13, tem 14 ou 15 críticas, tem. Só que o PTE que eu peguei para analisar do meu candidato, tem a crítica 5.7, começa logo com as críticas 5.7. Depois vem a 9.3. Então, não me perguntem onde é que estão as outras. Por quê? Ele só vem para você, ele só traz a crítica quando há inconsistência. Se aquela crítica não teve inconsistência, ele não vai te dar. Por isso que a gente faz, se você for fazer alguma diligência, você não coloca na diligência lá, solicitamos que ele se manifeste sobre a seguinte falha. Aí põe 9.3, isso. Ele dá a margem dele ficar perguntando, cadê a 9.1? Cadê a não sei o quê? Eu recebi o relatório pela metade. Então, você renumera, porque ele não traz, ele traz a numeração original dele, e só traz para você a crítica quando há inconsistência. Quais são esses batimentos? Olha só, o procedimento técnico de exame, ele é um manual enorme, tem muitas críticas. Não, eu penso que não é um manual que serve para análise, que é o mesmo sistema que é usado para analisar uma conta de um senador, de um presidente, é também usado para examinar a conta roda também as contas de um vereador. Então, usar aquele sistema com todas aquelas críticas ali, aqui, eu penso que não. Eu selecionei aquelas críticas que a gente sabe que acontece. Então, para vocês principalmente entenderem os novatos, porque os antigos já sabem quais são as críticas. Tá? Mudou alguma coisa ou outra. E aquelas que mudaram, tipo a questão do fundo partidário com mulheres, não sei, eu já falei lá em cima. Então, aquelas que tiveram alteração, que são novas, ou que teve alguma alteração, eu estou mencionando. Né? As outras, se eu passei alguma, vocês vão entender pelo sentido. E quem nunca trabalhou com o PTE, eu quero que vocês entendam o sentido das críticas. Como é que faz o batimento? Se você se deparou com uma crítica que você não entendeu, você se recorre ao manual, porque o manual ele vai mostrar por que o sistema, como é que o sistema funcionou para chegar naquela crítica. Qual é a engrenagem dele que está lá rodando para te dar aquela crítica. Facilita. Sim. Renata Geracruz, boa tarde, pessoal. Esse negócio do PT, eu vou ser bem sincera para você. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque a vida toda a gente juntou, né? O PTE, ficava lá no processo histórico, todinho do processo, o que tem, o que não tem. Aí agora a gente vai baixar o PTE, vai cuidar dele todinho, né? Vai analisar crítica, e não vai juntar no processo. É isso. Exatamente. E a gente vai fazer, se tiver que intimar o candidato, nós vamos fazer uma notificação. Uma notificação, um relatóriozinho. A gente junta no processo essa intimação e depois a gente faz o conclusivo, que vai estar no processo também. Exatamente. Olha só. Vai ficar perdido.
Como? O PTE? O PTE vai ficar perdido em algum lugar. Não, a gente não, vai... não, Renata. Ele não vai ficar perdido. Ele vai ficar naquela caixinha que você abriu e botou ele lá. Só que você não vai botar ele dentro do processo. Não. Então, a caixinha, Você... essa caixinha da onde que é, Mônica? É sua. É sua. Dentro do seu computador. Dentro do seu computador. Meu controle. Olha lá. Eu botei dentro. Eu botei dentro da caixa eu botei dentro da pasta da COSIM. COSIM geral, eleição 2020. Eu botei no EAD, Jefferson. Eu botei lá. Eu dentro da minha pasta, não Mônica. Processo, né? Entendi. Não. Tá bom, não, obrigada. É isso aí. Não integra o processo. Não integra o processo. Ô, Mônica, mas se eu quiser fazer a juntada, eu posso ou isso é determinação? Olha só, Beneir, olha só. Antigamente, eu orientava que a gente juntasse. Por quê? Porque aquilo ali é uma memória do seu exame. Demonstra, quando chegavam os processos para a gente aqui em grau de recurso, eu analisava, eu ia direto no PTE para ver se tinha alguma coisa, né? Mas aquilo ali é a memória de análise, é o papel de trabalho do analista. É como se fosse o papel de trabalho do auditor. Então, a gente amadurecendo as ideias, amadurecendo o nosso entendimento, o nosso entendimento nosso técnico aqui, e também com os outros colegas dos outros tribunais. A orientação dos tribunais com relação a esse procedimento, né, da área de exame, é não juntar. Porque esse papel aí é como se fosse um papel do auditor que pertence a você. Fica na sua pasta. Você não... Eu entendi. É porque eu tenho meio que tique com organização. Eu não consigo ver esse monte de pasta no meu computador, não. Eu apago tudo. À medida que eu vou fazendo os troços, eu vou apagando. Igual e-mail. E-mail chegou, recebi, respondi, eu apago. Esse monte de arquivo que você fala para baixar aí, esse monte de pastinha, eu não aguento ficar olhando isso no meu computador, não. Eu apago tudo. Mas olha aí eu ia só... jogar pro PJE, que pelo menos fica em algum lugar que eu fiz. Eu não vou ficar salvando esse monte de trem, não. Não. Olha só, Benei, olha só. Você abre uma pasta específica para a eleição 2020. E dentro de eleições 2020, você põe todos os seus candidatos. A conta foi julgada, acabou, você deleta. Eu acho que é uma boa... Julgou, não recorreu, acabou. E se você quiser pegar o PTE de novo, você vai lá porque você pode entrar lá na pasta do TSE em análise e rodar de novo o PTE dele. Baixar de novo esse relatório, né? Não com as suas anotações. Então, julgou a conta, não recorreu nem nada, você joga sua pasta fora, faz uma limpeza, eu acho que pode fazer isso sim, mas eu acho que não deve, eu não oriento a juntar. Eu sei que a gente ainda é apegado a esse PTE, a gente não gosta dele, ninguém gosta dele, né? Porque ele é complicadinho. Mas depois a gente agora não quer se desfazer, não, vamos nos desfazer dele sim, vamos deixar ele na sua pasta, julgou, não recorreu, aí você elimina, tá? Pelo menos é o que eu oriento. Eu não oriento mais juntar no processo, nós não juntamos e eu não oriento mais juntar. Mônica. Oi. É Paulo falando. Mas Fala, aí Paulo. Isso a gente não vai gerar um outro problema do ponto de vista jurídico, não? Como é que eu vou atestar? Olha só, eu vou falar para o candidato que foi identificado tal inconsistência na conta dele. E aí o advogado ele vai olhar e vai falar, cadê? E de onde é que saiu isso? Você entendeu? Eu copio e colo. No meu relatório, olha só, a Silvana tem aí fez um levantamento aí dos nossos relatórios, e vocês lembram dos nossos relatórios passados, vocês mesmos fizeram isso. A análise foi feita com base na documentação apresentada, constante do PJE e tal, em conjunto com os batimentos eletrônicos promovidos pelo sistema SPCE. Tem lá a gente tem a redaçãozinha pronta para isso. A análise é feita com base nesses batimentos. A resolução prevê a análise, a crítica do sistema que exige, que leva a uma diligência, você vai copiar e colar. Boni. Oi. Só complementando aí. Fala. Só um minutinho. Não, só um minutinho. Mônica, Tatiana. Oi.
o que a gente costumava fazer aqui, a gente também juntava, né, o PTE, mas logo em seguida vinha tipo um relatório para diligência, se tivesse alguma diligência a ser feita ao candidato, onde a gente fazia uma redação e trazia algumas coisas do PTE, né, para o relatório de diligências. E eles eram intimados com base nesse relatório. E aí vinha a notificação. Então, hoje eu posso deixar o PTE lá na caixinha do candidato, que a gente abre aqui uma pasta para o candidato, e fazer esse relatório de diligência trazendo isso, para não trazer aquela numeração perdida que tem lá. Exatamente. Só complementando aí, só para entendimento, é porque o PTE, a linguagem dele é para o analista. Ele é copiado, ele é repassado para o diligência. Eu já estou falando no caso da prestação de contas completa, que existem, são 3 relatórios. Vai ter o relatório, o PTE, o diligência e o conclusivo. Então, no caso aí da completa, você já tem um relatório de diligência que é uma cópia do PTE, só que a linguagem é diferente. No PTE, você tem a linguagem voltada, como eu falei, para o analista. Verifique isso. Veja se não sei o quê. Faça o confronto de não sei o quê. E aí depois, essa é a orientação de análise. É uma parte da crítica chamada orientação de análise. Isso vai estar no PTE. É a orientação de análise para o analista. Essa mesma crítica, ela vai estar também no relatório de diligência. Só que o relatório de diligência já não vai ter essa parte da orientação de análise, porque ali a linguagem já é preparada para você conversar com o candidato. Foram identificados, não sei o que, foi detectado, não sei o que, ou seja, já é mais ou menos um texto pronto, que pode também ser editado, para estar passando para o prestador de contas. E tem muita crítica ali que talvez você vai verificar no PTE que o sistema tenha apontado, mas pode ser um falso positivo também. Entendeu? Então, assim, em determinados casos que você vai checar, por exemplo, pode ser que o sistema liste alguma coisa, vai listar algumas despesas para você e pedir para verificar, no caso de uma crítica manual. Você vai verificar e, se não for o caso de se enquadrar naquela situação da crítica, você pode estar afastando, entendeu? Então, por isso que tem esses 2 documentos que são praticamente assim, as críticas que tem no outro, mas que talvez você vai precisar afastar lá no relatório de diligência. Então, você vai ter um PTE que vai ser, como a Mônica falou, o PTE vai ser o seu papel de trabalho, você tem ele guardado, e você vai ter o seu relatório de diligência, que é mais ou menos o que a Tatiana falou aí agora, que ela pegou tudo o que estava lá, que já foi para o diligência, preparou a diligência, mandou e teve o retorno, entendeu? Para a partir dali fazer o conclusivo. Marcela, é exatamente isso, porque o SPCE ele gera o exame CANDE, o diligência CANDE e o conclusivo CANDE. Então, aquilo que a gente já tinha eliminado no exame CANDE, que é o PTE, a gente já eliminava no diligência CANDE e acrescentava uma outra coisa por verificação manual. E aí, na verdade, o PTE servia de base para o diligência, né? Exatamente, ele continua servindo de base para a diligência, mas é o que eu falei, pode ser que você identifique alguma coisa do PTE, e a Mônica ela vai continuar e a gente vai poder mostrar um pouco mais disso. Você vai identificar alguma coisa no PTE que o PTE apontou, porque ele é um sistema, ele faz um cruzamento e vê e aponta ali, mas de repente, você olhando pela documentação, talvez aquilo você não vai levar à frente, entendeu? Então, na verdade, não iria, né, para o relatório de diligência, entendeu? Só que, de qualquer forma, você tem um PTE que você pode, inclusive, fazer a sua anotação nele, o motivo pelo qual você verificou que aquilo ali não deve ser levado à frente, entendeu? A gente faz essa anotação no PTE. A gente bota até assim, como crítica desconsiderada e diz a razão que ela foi desconsiderada. É isso. É isso aí, Mônica. Na verdade, você vai continuar fazendo isso. Você só não vai trazer isso para dentro dos autos. Você não vai trazer isso para dentro dos autos. Sim, a gente, sim. A gente aqui, como é que a gente está... Agora a gente tem um PJE. Antigamente a gente imprimia e botava dentro dos autos. Hoje você vai ver como é que nós hoje fazemos 2 coisas. Você pode fazer de 2 maneiras. Fazer o seu relatório
de diligência ou um conclusivo nessa pasta mesmo que você abriu para o candidato, gerar um PDF dele e colocar ele dentro do PJE, ou tem colegas, acho que a Rejane está aí hoje, não está, Rejane? Quando a gente se reuniu com... Ei, Rejane, ai que bom, estou ouvindo. Quando a gente se reuniu esses dias com o Fabrício, ele deu a ideia, falou assim, olha, eu costumo fazer os relatórios direto no PJE. Tem colegas que costumam, relatório pequeno, vou fazer direto no PJE. Aí a Rejane falou assim, legal, falou assim, Mônica, me dá um esboço de um relatório que eu já vou entrar com esse relatório, para que se eles já quiserem, eu já vou ter uma máscara lá no PJE desses relatórios. Não foi isso, Rejane? Isso mesmo, já estão lá. Estou até finalizando aqui os nomes para passar na lista que a gente tem no grupo, suporte do PJE, para todo mundo conhecer lá os modelos que vocês repassaram para a gente. Estou aqui até pensando que a gente tem editais de impugnação também e de diligência que a gente pode colocar como modelo lá para todo mundo. É legal. Vou pegar o modelo da SJ, né, e o de vocês também, né, Mônica, que vocês tinham uma intimação de diligência, né? A intimação e a diligência foram esses dois que eu passei para você. Esses editais, eu acho que a gente não teve, não. A gente tinha a Silvana que estava fazendo os editais, eu acho, na prestação de contas. Tinha alguma coisa, Silvana? Não, eu acho que pode ser o seu mesmo, Rejane. Pode ser o seu. Aquelas intimações que a gente fazia na época da análise de 2018, a gente tinha um modelinho, Silvana, de intimação? Tínhamos sim, Mônica, mas a gente utilizou mais aquele sistema de colocar em anexo. Botar em anexo. Eu, particularmente, Mônica, prefiro também usar o anexo, assim, transformar em um anexo e colocar lá, porque quando você, por exemplo, vai fazer o PTE direto no PJE, a diligência direta ou conclusiva, às vezes você precisa mexer com tabela e é um pouco chato, assim, para mexer com tabela para você ajustar a tabela lá dentro. Colocando diretamente. Na verdade, Marcelo, somos nós da POCIM que não temos temos uma certa meio que dificuldade de usar o PJE, digitar e redigir dentro do PJE. Quem não tem essa dificuldade, né, talvez por isso que a gente pediu para a Rejane. A Rejane achou legal fazer um esboço de um relatório, né, para você só anexar as informações. Nós lá, eu nunca faço relatório direto no PJE, porque sai tudo desconfigurado. Não, o PJE é muito ruim. O PJE é muito ruim para fazer isso também. É muito ruim, muito ruim. Ele fica o editor de texto. O editor de texto é péssimo. É horrível. O do primeiro grau, então, dizem que é pior. Não sei se é possível fazer essa medição, mas o do primeiro grau é pior do que o do segundo. Já me aborreceu muito esse PJE, então eu nada faço, eu junto tudo. Eu faço ele tudo fora, se possível eu só entro no PJE na hora de botar o relatório. Rejane, seu áudio está falhando. A única coisa boa do PJE é você poder assinar os documentos. Fora isso, fazer os documentos nele é péssimo. Mas olha só, vai ter essa opção. Rejane, você depois para eles ou eles já vão saber onde é que vai estar esse relatório aí para eles? Porque vai ter essa opção para vocês, porque, por exemplo, Fabrício preferiu, Jacoporanga preferiu. Acho que depois ela volta e fala conosco sobre isso. O modelo, né? O modelinho, aquele modelo que a gente passou para ela. Vamos lá, vamos para os batimentos do sistema. Batimentos do sistema, a gente sabe que o sistema... Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu estou achando que minha internet está meio oscilando. Okay. Dá para... Tá escutando? Okay. Tá, então tá beleza. Olha só. Vamos passar pelos batimentos. Eu vou falar de todos dos batimentos que o sistema faz. Quais são os bancos de dados que o sistema de análise usa para fazer o confronto com a prestação de contas. Mas eu não vou falar todas as críticas, né? Porque senão a gente não pararia nunca. E tem críticas, como eu disse, a gente não vai se deparar com elas. Então, as críticas que nos interessam. A primeira crítica, o sistema de análise pega aquela prestação de contas eletrônica e bate ela com o CAND.
O objetivo, aí tem uma crítica, 4.12 no PTE do candidato, que é o seguinte, qual é o objetivo dessa crítica quando ela aparece? Ela confronta os bens declarados no CANDE e os bens utilizados pelo candidato próprios, usados na sua campanha, para checar se os bens estimáveis integram o patrimônio no período anterior ao registro da candidatura. Por quê? O candidato só pode usar bem próprio dele na campanha se o bem integrou o seu patrimônio, integrava antes do registro. Se ele adquiriu um bem depois do registro de candidatura, ele não poderia usar na campanha. E como é que a gente afere quando ele registra ele está usando, ele coloca lá como doação estimável a cessão de uso de um veículo próprio? Como é que a gente vai saber? O sistema bate com o CANDE, né? Então, aí vem essa crítica aqui. A orientação da análise é qual? Foi detectada a existência de recursos próprios, estimáveis em dinheiro, originários do candidato ou do vice. Verifique se esses recursos integravam o seu patrimônio por ocasião do registro da candidatura, confrontando com o registro da candidatura, relatando eventuais inconsistências e desconsiderando meras divergências na descrição dos bens em que seja possível verificar que se tratam dos mesmos. Isso aqui é a orientação para você, analista. O sistema, o resultado da crítica é o seguinte, essa orientação de análise que está lá no seu papel, ele te dá essa orientação e fala o seguinte, olha, candidato e se tiver o vice também, os bens informados no registro de candidatura, ele relacionou esses bens e os bens que ele registrou na prestação de contas. Às vezes, como o campo é um campo declaratório, ele informa um veículo Volkswagen de um lado e aqui ele põe Gol, placa, não sei quanto. Você vê que é o mesmo. Tem determinadas horas que você vê que não é mesmo, não dá para identificar, ou ele não informa o bem no registro de candidatura. Se ele está dizendo na prestação de contas que usou um bem e que ele não registrou no registro de candidatura, eu guardo essa informação e coloco numa diligência e questiono, olha, cadê a comprovação da propriedade? Vou lá como eu já folheei essa prestação de contas anteriormente, eu já vi no demonstrativo de doações estimáveis que tem esse bem, sim, que ele juntou a documentação e que esse bem é dele, está lá o documento. Então, essa crítica aqui eu desconsidero, porque eles geralmente juntam um documento, né? Então, eu desconsidero. Então, é um fato para eu desconsiderar ou considerar que é o mesmo veículo, porque uma hora ele fala que é Volkswagen, outro ele fala que é Gol. É o mesmo, né? Você vê que é o mesmo. Ou ele já apresentou o documento, ele não registrou o bem no registro de candidatura, mas eu já passei por essa prestação de contas, já vi o demonstrativo de doações arrecadadas e vi que esse bem está lá. Então, essa crítica aí eu passo. Mônica, o sistema de análise... Oi. Mônica, esse batimento é só para recursos estimáveis, financeiro? Não, eu não lembro. É também para financeiro. É também para financeiro. Eles nunca declaram conta bancária, dinheiro em poupança, aplicação e tal. E depois fazem doação, recurso próprio. A gente sempre questionou isso, mas não sei se... Eu acho o seguinte, olha, Ilan, vai depender muito do montante envolvido. Valores pequenos, numa prestação de contas pequena, eu acho que não cabe a gente... Colocou R$1.000 de recursos tipo Jefinho, por exemplo. Essa crítica aqui eu não sei se bateu com a dele, porque eu não vi o batimento do Jefinho. Ele não botou nada como bem próprio, né, no registro de candidatura, mas botou R$1.095 na campanha. Honestamente, ele tinha uma conta bancária. Eu não vou questionar isso, não vou perder assim, se eu não tiver outros elementos outros motivos para fazer uma diligência, eu não vou diligenciar por causa disso, não. É assim que eu lido com mas o sistema, mas o sistema verifica, então. Mas o sistema verifica vai apontar. Também o financeiro. Também o financeiro, tá? Gente, dá para me escutar ou está oscilando a minha voz?
Vocês estão me ok. escutando? Às vezes, Ok. às vezes está oscilando. Em algum momento está oscilando, mas está de boa. Beleza. O SPCE também cruza as informações que o prestador de contas declarou com os dados da Receita Federal, faz o batimento com a Receita Federal. Uma dessas críticas é a crítica 4.4, que qual é o objetivo? Nota do doador junto com a Receita. Aí, na crítica 4.4, se ela aparecer, o resultado dela é o seguinte: foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Receita Federal, as quais devem ser esclarecidas sob pena de os recursos doados serem considerados de origem não identificada. Aqui que na eleição passada nós pegamos candidatos com o doador na prestação de contas é uma pessoa, na base de dados, às vezes é outra pessoa, né? O nome divergente. Às vezes, a alteração aí é nome de solteira com nome de casado. Você vê que é a mesma pessoa, você não diligencia. Mas se não é, se você não consegue enxergar a mesma pessoa, ele está falando que recebeu uma doação de Mônica, mas lá na prestação de contas está Joaquim. Então, tem alguma questão, tem alguma coisa errada, né? Não, o doador não tá batendo com o real doador. Por isso que, quando você não consegue identificar o real doador, é um recurso de origem não identificada se ele não corrigir essa informação. Se ele for oportunizado, não responder, e eu não tenho como... E for esse caso, na prestação de contas é uma pessoa e na receita é outra... Eu opino pelo quê? É recurso de origem não identificada e tem que ser devolvido ao tesouro. Tem outro cruzamento Mônica, que é do... Mônica, nesse sobre o batimento da receita, é caso de retificadora? Pode ser. É caso de retificadora, sim. É caso de... Aí, Elan, é caso, sim, de retificadora. Qual é o motivo para ele apresentar uma retificadora? É sempre que os dados da prestação de contas dele não são corretos, né? Ele não me apresentou um comprovante de sobra de campanha. Ele teve uma sobra do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC. Ele tem que recolher para o Tesouro e não me apresentou o comprovante. Eu diligenciei. É causa para ele me apresentar uma retificadora, ou ele pode atravessar isso tudo diretamente no PJE. Esse documento ele pode me juntar direto no PJE. Não é necessário, a rigor, que ele me apresente uma retificadora para incluir esse documento na mídia para me apresentar para eu receber. Eu posso enxergar esse documento direto lá no PJE com facilidade. Agora, ele não apresentou nenhum documento de gastos com recursos públicos, nada. A prestação de contas dele veio zerada. A gente teve vários na eleição passada, assim, não veio com documento nenhum. A gente diligenciou, ele junta tudo no PJE, tudo desordenado. Não dá para a gente analisar dentro do PJE. Um time fala o seguinte, olha, você tem que apresentar isso em mídia gerada. Por isso que nesse modelo que a gente passou para a Rejane, embaixo eu botei até uma observação, que é o que a gente põe nas diligências. Sempre que a resposta à diligência implicar em alteração, você tem que apresentar uma mídia. Para lembrá-los que eles não podem juntar tudo, qualquer coisa no PJE, porque isso dificulta o nosso exame. Quando ele manda através de uma mídia, está tudo separado, compartimentalizado. No PJE, quando o volume é muito grande, às vezes a gente não consegue, a gente perde muito tempo, né? E o tempo é o que a gente não tem. Mônica, mas mas eu lembro que na outra eleição também a gente sempre colocava essa observação ali, de que se fosse o caso de alteração, apresentar uma retificadora. Mas aí chovia retificadora sem alteração nenhuma. Eles achavam que tinham que fazer uma retificadora. A resposta tinha que ser feita uma retificadora. Isso confunde também pra caramba. Aqui também confunde. Mas, então, o modelo que a gente passou, que eu até passei para a Rejane, tem essa observação. E vocês vão ver no material aqui mais para frente, que eu até coloquei essa observação ali. Então, sugiro a vocês o seguinte, coloquem essa observação quando vocês efetivamente querem, é necessário que faça uma retificadora. Tipo, essa questão do doador que está errado. Aí você já direciona, ó,
tem que ser em retificadora, porque senão tudo vai gerar uma retificadora desnecessariamente. Aqui aconteceu a mesma coisa. Só muda o endereço, né? Fazem tudo igual. Mônica, Ei. eu tive um caso aqui de um prefeito, inclusive estava com recurso no TRE. Foi mais ou menos esse caso mesmo. Ele declarou o recurso como sendo dele, como se ele tivesse doado, e aqui a gente verificou que o CPF que constava no extrato bancário era de uma outra pessoa. E aí ele quis apresentar uma retificadora para alterar lá. Só que no extrato o CPF não era o dele. Então o juiz aqui entendeu que era Rony e determinou a devolução do valor. Desaprovou as contas, porque não era só isso, né? Uhum. E determinou a devolução do valor. Exatamente. Não é só corrigir a prestação de contas, né? O extrato está demonstrando e o extrato não tem como você alterar o extrato, né? Para mostrar isso. 2 casos de prefeitos não eleitos, o mesmo erro. Vila Velha é um municípiozinho bacana, né? Para analisar. Melhor conta, que a né? Serra? Olha, é difícil, né? Os dois são 2 concorrentes difíceis, né? Difícil. Serra e Vila Velha realmente é difícil. Olha só, o SPCE Analista também cruza a nota fiscal eletrônica, é aquele arquivo que Silvana está ansiosa atrás desse arquivo eletrônico das notas fiscais, porque há uma crítica na análise que mostra, o objetivo dessa crítica é confrontar os dados da prestação de contas com as notas fiscais eletrônicas, para saber se o que ele declarou na prestação de contas é exatamente aquilo que aparece nas notas fiscais. E o resultado da crítica, se ela aparecer, é o seguinte: foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às doações constantes da prestação de contas e aquela da base de dados obtida mediante circularização, informação voluntária, notas fiscais. É a base de dados que a gente tem necessariamente aqui. Você não vai ter circularização, informação voluntária, muito difícil, mas confronto com as notas fiscais. Confronto com as notas fiscais detectou uma diferença entre o que ele registrou e o que está na prestação de contas. Aí é uma omissão. Nota fiscal que ele não registra é um gasto que ele fez por fora, que não está registrado na prestação de contas. Ou seja, ele pagou um gasto com recursos de origem não identificada. É um RONE. Essa nota fiscal que ele não registrou na prestação de contas nada mais é do que um recurso de origem não identificada. Por quê? Toda vez a resolução fala o pagamento de gastos com recursos que não passam pela conta bancária é motivo para desaprovação das contas e é um caso de recursos de origem não identificada. Ou seja, pagou gasto, apareceu uma nota fiscal que não está registrada na prestação de contas, isso significa que houve pagamento de uma despesa que não está registrada na prestação de contas. RONE, recurso de origem não identificada. É um recurso que não entrou na prestação de contas. Há também uma outra crítica com indícios de irregularidades. Indícios de irregularidades, pessoal, eu acho que a gente teve esse problema em 2016, vocês lembram bem que começou essa questão de indícios de irregularidade em 2016 e deu um certo trabalho, não sei se isso aí, na memória de vocês já apagou com relação a isso, mas eu me lembro perfeitamente que a gente teve muito trabalho na eleição de 2016 com esses indícios, oportunizá-los para falar sobre esses indícios. O que são esses indícios de irregularidades? Os indícios de irregularidade de inteligência. Vocês estão me escutando? Minha internet voltou a ficar oscilando. Ô, Mônica, tenta fazer igual ontem, tirar o vídeo, né? Vou tentar tirar o vídeo, fazer isso. Olha só, estão me escutando? Sim, Mônica, Sim, pode falar. sim. Ok. Sim. Vamos lá. Os indícios de irregularidades, eles resultam de uma ação do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, formado pelos seguintes órgãos: TSE, Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público, TCU, Banco Central e o COAF, que permite o cruzamento das informações enviadas pelos candidatos e pelos partidos relacionados à arrecadação e gastos de campanha com um banco de dados desses órgãos que pertencem a esse núcleo.
E os indícios de irregularidades no cruzamento desses dados, eles foram organizados em 10 categorias. Isso aí, gente, é só para conhecimento assim, geral, porque quando aparecer um indício, você sabe, né, de onde que ele surgiu. Esses indícios são em 10 categorias. As categorias estão aqui embaixo. Antes disso, é importante eu falar o seguinte: o resultado desses batimentos obtidos são encaminhados ao TSE, que encaminha diretamente ao Ministério Público para apuração. Cabe, portanto, ao MP proceder à apuração desses indícios, conforme o que está no artigo 91 da Resolução 23.607. Ou seja, esses indícios que a gente tem, porque se você olhar lá no módulo Indícios de Irregularidades, lá dentro do SPC Web, assim como tem um módulo de relatórios, de análise, tem um módulo que é Indícios de Irregularidades. Nesse módulo, tem todos os indícios. Você coloca o seu candidato ali, ou o município, aparecem todos os indícios, né? Esses indícios já foram encaminhados para o Ministério Público. Cabe a ele fazer as apurações. Então, quais são esses indícios? Em resumo, são várias críticas que podem aparecer no seu PTE. Tem a crítica 6.61, 6.62, 6.15, são todas críticas relacionadas a indícios. Eu relacionei aqui para vocês, gente, todas as críticas, tá vendo? Que aparecem no PTE. Ah, apareceu a crítica, por exemplo, a crítica 6.2, a letra B aqui. É um indício de irregularidade. É um fornecedor com sócio ou representante, seus familiares, recebedores de Bolsa Família ou aqueles benefícios do governo federal, indicando indício de falta de capacidade operacional. Isso é um indício, por isso que a gente vê muito na televisão falando sobre indícios, né? Pessoas que recebem Bolsa Família, doando, é um indício. É indício. O indício, e essas críticas que compõem os indícios, 6.6, 6.2, 6.15, 4, todas essas críticas, quando aparecem no nosso procedimento, apareceu a crítica 3.2, essa aqui, a letra J, concentração de doadores de uma mesma empresa. A gente teve muito, por exemplo, a Assembleia, na eleição estadual, todos os pessoal da Assembleia faz doação para candidato. Não quer dizer que isso tem algum... indício, esses indícios são muito amplos. Não somos nós que vamos investigar isso, é o OMP. Então, quando aparecer isso no meu procedimento, uma crítica, qualquer uma dessas críticas que eu apontei aqui, que são todas relacionadas a indícios, apareceu no meu procedimento a 4.4. Como é que ela vai aparecer? Eu coloquei aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia de como ela vai aparecer. Esse PTE meu aqui, ele é o PTE usado pelo TSE ainda para análise, não é o definitivo dele, a gente não tem ainda um manual dele pronto. Então, se eu fosse esperar, até hoje eu não teria. Então, eu peguei o manual de teste deles ainda. O indício 4.14, doador, recebedor de Bolsa Família. Vai ter, a gente sabe que vai ter isso. Mediante a integração do módulo, a crítica vai vir assim para você escrita. Crítica 4.4. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e a base de dados do CadÚnico, realizada em tal data, foi identificado o recebimento direto de doação financeira realizada por pessoa física inscrita em programa social do governo, o que pode indicar ausência de capacidade econômica para doação. É isso que vai aparecer para você. Esse recebimento direto, com essa letra maiúscula aí, significa o quê? Que foi a pessoa que fez a doação direta para o candidato. É uma doação de uma pessoa física que consta nessa base de dados ali do CadÚnico. Mas, se fosse indireta, quando é indireto, é quando essa pessoa fez uma doação para o candidato e o candidato transferiu esse dinheiro para você. É o doador originário, aquela questão que eu falei lá em cima. Esse aqui é o direto, ele fez diretamente. Vai vir a crítica para mim. O que eu vou fazer quando eu encontrar? Porque isso que me interessa. O que eu vou fazer? Você vai manter o resultado dessa crítica, como está aqui, copiar e colar no seu relatório conclusivo,
e vai fazer essa observação, como nós lá na COSIM, é o nosso padrão que a gente usou na eleição passada. Submetemos o indício, a apreciação do MP, a quem os indícios foram diretamente encaminhados para apuração, nos termos do 91 da resolução, o qual pode ter sido apurado por aquele órgão ou está em curso de procedimento de apuração. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós fizemos com todos. Nós lá no COSIM diligenciamos, como vocês fizeram em vocês não querem falar, mas vocês já esqueceram, mas em 2016 vocês diligenciaram todo mundo, né? Nós também. Nós fizemos essa diligência aqui para todo mundo, questionando, aí vinha com N respostas. Não, isso aí... Sim, foi um caos. Sim, Aylan, sabia que alguém ia lembrar desse caos que foi em 2016. Eles né? trazendo aqui, fazendo declaração de que tinha dinheiro sim, que trabalhava na lanchonete, eu trazendo 1000 declarações. Teve vários. Na época, 32 recebeu e remetia tudo aqui para 57 ao final, para juntada nos não eleitos. Exatamente. E o que o Ministério Público fez, né, nas manifestações finais, nas contas, quando aparecia esse indício, ele falava que já estava recebendo as informações da Receita Federal e que seria apuração, se fosse o caso, em procedimento de doação acima dos limites. E os outros, ele pediu, quando veio a indicação da Receita, ele pediu abertura de inquérito policial federal para investigar esses casos de Bolsa Família e concentração de várias pessoas no mesmo ente público. Exato, exatamente. Então, no final, deu alguma coisa? Rapaz, a gente tem uns 4 inquéritos ainda tramitando aqui. Ainda tramitando? Ainda tramitando. Mas, Mônica, até que ponto o indício tudo bem, do ponto de vista jurídico, é indício, né? Mas até que ponto... não interfere no seu análise, não pois é, mas aí a gente acaba assim, unidade jurisdicional, então, até que ponto isso pode ser refletir na sua análise técnica? Para a gente falar com o nosso... Não, mas eu falo assim, para eu me reportar com o meu juiz, até que ponto isso tem força para chamar, invocar o 44. Eu acho que na resolução passada não tinha essa previsão do juiz fazer busca e apreensão. 18 já havia essa... 16 eu tenho certeza que não. Mas agora, nessa resolução, ela há previsão para que, havendo elementos que fraquejem a posição do juiz em relação à convicção do que ele vai declarar ou não, ele dispare essas medidas mais enérgicas. Na 16 não tinha. A 16 foi aquela portaria rabugenta lá, né, do TSE, aquele negócio lá que a gente ficou sem saber o que fazer. Agora aqui vem previsão expressa na resolução para que o juiz, diante de algumas circunstâncias que não solidifica a convicção, faça essa medida. Isso tem alguma relação? Ou é só isso aqui mesmo? Essa previsão do 44 já estava na de 18 e foi assim que foi tratado aí em cima? Eu consegui ser claro? Conseguiu. A de 18, ela não tinha essa a redação estava diferente. Ela ela dava a entender que a gente tinha que fazer a apuração e não simplesmente essa resolução ela é clara, esses indícios são encaminhados para o MP, né? E então a gente nessa aqui está clara desse sentido, vai ter o indício, a gente sabe que tem, mas a apuração é dele, não cabe a nós. Assim, eu me preocupo, Paulo, com relação à nossa parte de exame enquanto analista. Enquanto analista, a minha orientação é essa. Passar agora o desdobramento disso, se eu não tenho. Eu sei que vocês fazem tudo aí, mas eu não tenho esse conhecimento aqui no TRE de ter se desdobrado em algum outro elemento. Quem está falando? Silvana? Renata, Veracruz. Aqui, então, se a gente colocar só no conclusivo aí, que tem esse indício, e vai submeter para o Ministério Público apreciar, a nossa parte já está feita? É isso que a gente tem que fazer? Isso que eu estou pensando também, Renata. Porque o 44... É isso. Aí a gente colocou lá no conclusivo, aí o Ministério Público, se ele quiser apreciar, ele vai apreciar. O Ministério Público já sabe disso. Ele já está apreciando. O Ministério Público, desde que esses não estão aparecendo agora, não. Se você
Mônica, seu áudio cortou. Não estou ouvindo, né? Também não. Cortou, Mônica. Tá mesmo. Tá ruim. Volta na resposta, Mônica. Vamos voltar aqui, pessoal. Mônica. Vamos torcer para a internet não cair. Olha só. Mônica. Oi. Tô escutando. Então, essa questão do indício, a princípio, a nossa proposta foi até de retirar esses indícios do PTE, entendeu? Porque esses indícios são questões que a gente não tem como investigar. Isso é investigação do Ministério Público. E isso depois que fecha a análise, vai continuar correndo, talvez lá junto ao MP. Só que, o que eles entenderam? Primeiro, porque não teve como fazer a retirada imediata, mas eu penso que para a próxima, esses indícios nem aparecerão aí, entendeu? No PTE. E também teve uma parte lá das pessoas que compõem o grupo que entendeu que talvez essas informações elas poderiam ser úteis, embora você não vai sopesar isso no seu relatório, né? Isso aí vai estar lá, ele vai responder e vai ficar com essa informação que você colocou aí, submetemos o indício, mas que talvez isso possa ajudar na análise de alguma outra crítica, entendeu? Penso que para vereador, para uma prestação de contas pequena, não chega a esse ponto, não. Talvez uma prestação de contas maior, né, como é o caso de prestação de contas de prefeito na cidade de São Paulo, não sei. Aí talvez isso poderia até ser útil, entendeu? Mas só para informar que talvez isso na próxima nem venha mais no PTE, entendeu, Mônica? Marcelo, Mônica, eu penso que para colocar escrever isso no conclusivo e submeter aí a apreciação do Ministério Público, a gente também tem que entender que é um indício. Não é o fato do PTE puxar lá essa crítica que a gente vai escrever, no meu pensamento. Para escrever tem que fazer uma avaliação. E assim, até contradiz a gente colocar que tem um indício, aí depois a gente vai lá e aprova conta. Acho que até alguém colocou no comentário, foi Roberta, e agora que eu também... É estranho, a gente opina pela aprovação e tem um indício de alguma coisa. Tudo bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas... Você entendeu? Mas aí, Renata, é isso que eu estou falando. O 44, ele fala, a autoridade judicial pode, a qualquer momento, mediante provocação ou de ofício, determinar a realização de diligência. Então, o indício invoca a diligência. Claro que Bolsa Família, gente, isso é um indício, isso aqui é uma situação. Mas, agora, Paulo... o que você está entendendo? Aí o problema é assim, não, aí a gente lá, como analista, vai falar, indício, ok, MP, indício geralmente aponta outra coisa, isso é a atribuição do MP. O problema é que Mas sabe o que a jurisprudência fala? A jurisprudência fala que no caso desse caso aí da Bolsa Família e de concentração de pessoas do mesmo ente ou empresa privada, não é objeto da prestação de contas esse tipo de indício criminoso. Sim, entendeu? Sim, não é objeto. O objeto então, isso outro. não é óbice para aprovação das contas, se for o caso, entendeu? Não quer dizer que também vai ser aprovada. É porque esse assunto, a gente acusa o indício e o Ministério Público vai tomar as providências em ação própria, que não é o objeto da prestação de contas. Exatamente. Olha só, essas diligências do 44, eu não vejo que é para esse fim, não. São para os fins que têm o objetivo de serem apurados na prestação de contas. Olha só, Paulo, vamos ver aqui. A gente está examinando a prestação de contas. A gente está examinando uma prestação de contas. Eu sei que tem as questões jurídicas que envolvem, tem muitas coisas além da prestação do nosso limite de prestação de contas. Eu estou dentro do meu limite de prestação de contas. Deixa eu só completar. Esses indícios já são do conhecimento do MP há muito tempo. Eu aqui não estou mostrando para ele isso. Eu apenas... O sistema de análise, é o que Marcelo falou, a área técnica nem quer que isso venha para o nosso material, porque isso aí não é nosso, isso aí é do MP. Uma parte nossa nem queria que isso viesse dentro do nosso material, porque isso aí não é uma irregularidade. Eu não posso usar isso para sopesar a manifestação técnica, porque é um indício. É um indício. Indício, eu não trabalho com esses indícios, eu trabalho com ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou arrecadou recursos de fonte não identificada ou não arrecadou.
os indícios, esses indícios o MP já tem eles nas mãos. Mônica. Então dá vontade de apagar tudo esses indícios. Então, pois é, a orientação que a gente faz... A orientação, gente, nós não apagamos. Se vocês olharem os nossos relatórios da eleição de 2018, nós mantivemos como foi orientado, mantendo o indício e submetendo o indício ao MP. Não que ele vai se tomar conhecimento dele pela primeira vez, não. Porque o 91 fala o seguinte, que esse indício já foi diretamente entregue. Por isso que se já foi diretamente remetido, por que tem que aparecer no nosso material? É o que o Marcelo falou, porque isso aí eu posso lubrificar uma engrenagem de uma análise que eu estou vendo, que às vezes eu não enxergava isso aí. Mas isso aí é uma coisa muito grande, muito além das nossas capacidades, eu penso. Eu penso que eu tenho que manter, manter um indício. É só mais um lembrete para o MP, só para ele ler e falar, opa, é mesmo, tem esse caso aqui, eu tenho que lembrar disso. Não, ele não vai lembrar, não, ele vai olhar e falar assim, isso aí eu já vi que não é nada. Ouvi, já tomei providência. Sabe, tá me entendendo? Eu penso, né? Entendi. Sentido. Obrigada. Né? Então, a orientação é essa, é colocar, mas sabendo que ele já tomou a providência dele. E isso aí não vai interferir na minha... Eu preciso de muito mais meios para identificar se isso aí realmente aconteceu, se tem alguma falha, ou se é um batimento errado, do que eu tenho. Eu sou muito limitada na minha análise, sou muito limitada. Então, eu não vou me interferir num assunto que não é meu, e eu não tenho esse tempo para ficar checando essas situações, não é? Vocês não têm esse tempo todo. Agora, tem um outro problema, gente, que aumentou o grau aqui, é o relatório de inteligência financeira. Mônica, você quer deixar para depois do intervalo? Podemos, gente, vamos tomar uma água. Eu só queria falar uma coisa antes de parar, já que o tema é esse. Eu concordo com o que a Tati falou, a meu ver, e aí eu discordo do Paulo, isso aqui não implica no artigo 44, não. O artigo 44 fala em diligência para apurar alguma coisa que o candidato declarou. Então, muitas das coisas aí não tem nada a ver com prestação de contas, e os relatórios, por vezes, eles não são nem de inteligência, eles são de desinteligência, né? Porque trazem coisas que não tem nada a ver. Agora, eventualmente, pode acontecer a necessidade de fazer uma diligência, eventualmente. Eu só queria saber a forma que o Ministério Público está recebendo isso, para a gente poder colocar isso no parecer de alguma forma, Mônica, no PTE, melhor dizendo. Você tem como esclarecer para a gente? Não sei, eles têm um sistema... Contas, eles têm um sistema. Eu conversei na eleição passada com o assessor do MP, ele tem isso tudo, inclusive eles já vieram atrás, eles antes da gente, em determinadas prestações de contas, antes da gente analisar as contas, no curso da campanha, eles já estavam atrás da gente, perguntando, o que vocês fazem com esse indício? Eu falei assim, mas esse é de vocês. Não, vocês vão tomar algum... Diligenciávamos o candidato. Questionávamos a fonte, faziam essas diligências, né? E o MP pegava carona no nosso material. Era isso, eles não faziam, né? Pegavam carona no nosso material. E eu sei que eles têm um sistema, eu não sei se o nome é Contas, que é um canal que eles recebem essas informações. É o máximo que eu tenho, eu não tenho muito conhecimento disso, não, o Jean. Ok, Mônica, obrigado. Eu acho que esses contas mesmo, eu já ouvi falar. Só completando aqui, eu concordo com vocês, gente, a questão do objeto do processo. Só a provocação, na verdade, foi no sentido de que a gente precisa tabular bem até onde nós, servidores, examinadores, estamos aptos ou devemos ir, entendeu? Porque ao fim é muito comum o peso ser do parecer técnico, da análise técnica, da equipe técnica, do posicionamento do técnico, da COSIM, conforme a orientação da COSIM, conforme o parecer da COSIM, a sustentação, muitas das vezes, é nesse sentido. E aí eu queria só ter Paulo, é isso mesmo. Canalizar aqui, ó, minha tabulação, meu canal, onde é que eu tenho que... Qual o quadrante que eu preciso atuar, entendeu? A provocação foi nesse sentido.
Mas eu concordo, indício não quer dizer nada, principalmente essas coisas de Bolsa Família aí é bobagem. Às vezes é estimado e caía como indício. É muita coisa que é sem pé nem cabeça. Eu concordo com o Jean também. Valeu, pessoal. Vamos fazer um intervalozinho? São o quê? 4 horas? 4h10 a gente retorna, tá bom? Ok. Ô, Mônica. Sim, fala, Laí. Não, é só a respeito dessa questão do Ministério Público, né? É realmente esses contos que, inclusive, nos nossos registros aqui, o Ministério Público aqui usou até para impugnar a candidatura aqui, ele usou esse sistema. Então, eles faziam a busca lá, não sei qual que é a informação que eles tinham, eu sei que eles entravam lá e vinham nas manifestações dos pareceres, falando que fiz esse cruzamento de dados nesse sistema, né? Eu acredito que é do Ministério Público da União, né? E aí vim impugnando, às vezes, assim, as coisas que não tinha nada a ver, mas eu sei que ele usou bastante. Eles já têm ciência disso desde o início da campanha. Exatamente. Mônica, só... Cortou aqui minha fala, minha internet está muito instável, Marcelo. Posso finalizar aqui? Pode finalizar.